Precisa do tracional para cá, mas esse para uma gravação. Tá chique agora, registrado. Tá. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o culto de oração, esse momento especial de fortalecimento e de conexão com o nosso Deus, nosso Criador. Vamos dar início então ao culto de oração, curvando nossas cabeças e entrando em Sua presença, na presença do nosso Deus, em oração. Oremos. Senhor Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, Deus de toda força e poder, que habita nas alturas, que está entronizado entre os querubins, Deus que está a controlar todas as coisas, das macros, as micros, as invisíveis. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus que habita em nosso coração. O Teu Espírito habita em nosso coração e nós viemos aqui para magnificar Teu nome, para bendizer o Teu nome, para apreciar o Teu nome que está acima de todo o nome. Como é maravilhoso, Senhor, Te adorar, como é maravilhoso, Senhor, caminhar contigo. Como é maravilhoso, Pai, saber que o Senhor cuida de nós. Nós queremos, Pai, Te louvar e Te bendizer por toda a nossa vida. Por todo sempre, Pai, queremos Te obedecer e fazer Tua vontade. Muito obrigado por ter nos trazido até aqui com esse propósito, Senhor, de adoração, de comunhão contigo, de comunhão com os irmãos. Rogamos a Tua direção nesse momento, Senhor, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor nos dirija, fale ao nosso coração, Senhor. Fica conosco, nos fortalece, Senhor, na comunhão contigo, nos fortalece no nosso relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és e por tudo que fazes em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela transformação de vida, pelo novo caráter que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós e nos guia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos fazer agora a oração cantada e a oração que fala do Rei eterno, do Rei sublime, perfeito, sublime em majestade, sublime em glória. Vinde, nós remidos, filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Antes éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Agora somos filhos de Deus, adotados em Cristo, em amor, né? Vamos então fazer essa
essa canção, cantarmos Ó Rei Sublime, Majestade e Glória. Cantemos. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, altos céus. Louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos veis prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rende glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém, irmãos? O convite é esse agora, cantar louvores. Nossa vida de louvor constante ao nosso Deus, como remidos, como perdoados, como resgatados, né? Mais uma canção, mais um hino desta feita, não é do Inário, mas que nos fala muito ao coração e que fala de um ato de sabedoria. O ato de sabedoria é buscar a Deus em primeiro lugar, né? A supremacia de Deus, Deus em primeiro plano. Vamos então cantar a canção Buscai primeiro o reino de Deus. Cantemos. Nosso propósito, irmãos, buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia.
homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém, irmão? O sábio age assim, ele busca a Deus em primeiro lugar, né? O insensato, não, ele está apegado às coisas deste mundo, né? Ele está apegado às coisas deste mundo. Para ele, o que existe, o que está ao alcance dos olhos, é tudo que tem. Para nós, não, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, porque nós temos um reino eterno a viver com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus, né? E mais um ato de sabedoria cantada está no hino 110, que é crer e observar, né? Crer e observar, crer e cumprir, né? Crer, muitos creem, mas se sujeitar, se submeter, muitos não se submetem, muitos não se sujeitam, né? O diabo, Satanás, crê, mas não se sujeita, né? Nós cremos e nos submetemos à vontade do nosso Deus. Então é assim que se conhece o crente, né? É quando você crê e observa, crê e cumpre os mandamentos. Crê e observar. Cantemos o 110A. Sim. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena,
fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Só as vozes. Creio observar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, irmão? É assim que somos fiéis, porque obedecemos ao que Cristo nos manda. E o que Ele nos manda está aqui. O que temos que fazer está aqui. O que não temos que fazer, o que temos que deixar de fazer também está aqui. O fiel obedece. E essa palavra que está na última estrofe, resoluto, determinado, firme, né? Firme, com zelo e fervor. Os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar. Amém, irmãos? Culto tem que ter a palavra de Deus, claro, e nós vamos ler a palavra de Deus. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, logo no capítulo 1, seus primeiros versículos, primeiros versos do livro de Provérbios de Salomão. Acharam? Amém? Provérbios de Salomão, capítulo 1, versos de 1 a 7. Vou ler, os irmãos acompanhem. Uso dos provérbios está o título, e a palavra de Deus diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua revelação. Ela é fiel e justa. Ela atravessa os séculos, os milênios, porque a Tua palavra é verdadeira. Ela produz resultado em nossas vidas. Nós lemos, ela foi exposta a Tua palavra agora, e nós rogamos, Senhor, que Teu Espírito ilumine as nossas mentes, a mente de cada um que aqui está, Senhor, e que o Senhor nos dê condições de compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos dê condições de mergulhar na profundidade da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela encontre guarida em nosso coração e que nós, Pai, venhamos a vivenciá-las, que Teu Espírito Santo, Senhor, aplique a Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado por ela é a nossa regra de fé e prática, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar? Uma pequena reflexão, irmãos, no livro de Provérbios, né? O livro, logo no primeiro versículo, já diz de quem é a autoria, né? A autoria de Salomão. Salomão, rei
de Israel, né? Filho de Davi, né? Ele teve contato com o Senhor nosso Deus, o grande eu sou, contactou com o rei Salomão, né? O terceiro rei de Israel, né? Contactou com ele e disse para que ele pedisse o que ele quisesse, né? Peça o que quiseres e eu te darei, né? E ele poderia pedir riquezas, poderes, extermínio dos inimigos, né? Prosperidades, riquezas, né? Mas ele pediu o quê? Pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria, né? E carecemos sim de sabedoria. E Deus o concedeu sabedoria, e além de sabedoria, Deus deu riquezas, né? Fez prosperar o reino de Salomão, né? Deus o abençoou tremendamente a ponto de não ter, nem antes, nem depois, alguém com essa estatura intelectual e sábia que teve Salomão, né? Quando a gente está lendo o livro de Salomão, está lendo o livro de Reis, né? Que está falando da história de Salomão, a gente vê isso, e logo em seguida, né? Logo em seguida que a gente está lendo lá o livro de Reis que fala de Salomão, já vem um episódio que demonstra a sabedoria de Salomão, né? Tem aquelas duas mulheres prostitutas, né? Que estavam lá, tinham tido filhos recentes, uma teve primeiro do que a outra, né? E uma adormeceu por cima do filho, né? E o filho faleceu. Aliás, isso é um frisson, né? Eu tive 3 filhos e a gente vê o cansaço da mãe, cansaço muitas vezes, né? E não é fácil, né? Às vezes dorme por cima, né? Eu lembro do José, que a Linda estava amamentando e ela pegou no sono e ele chegou a cair da cama, né? Então, essas duas mulheres, uma dormiu por cima do filho e o filho morreu, né? O filho morreu. Também estou lembrando de um episódio no meu plantão recente, né? Aconteceu aqui na fazendinha, mas foi levado lá para a gente, uma criança de 3 anos, chorando com dor no dente, a mãe chorando com outro bebê no braço, deu um comprimido para a criança de 3 anos, a criança se engasgou com um comprimido, ficou lá roxa, correu para o UBS da fazendinha e chegou lá, o médico detectou, estava morta a criança, né? A criança com comprimido, né? Geralmente não se dá comprimido, quando dá, eu lembro que minha mãe esmigalhava, machucava tudo, né, irmã Maria, para dar a criança, e a criança de 3 anos faleceu, né? Foram fazer o registro lá, né? Nessa história de Salomão, uma mãe dorme por cima da criança e a criança morre. Aí ela, na calada, vai lá e troca com a outra, que também que era recente, troca com outro. E quando a outra acorda, que vai amamentar, o filho está morto. Quando ela olha para as feições, mas esse não é meu filho. Aí o filho da outra vai lá e vai com essa confusão toda e leva para o rei Salomão. Aí o rei Salomão tem que colocar a prova, a sabedoria que Deus lhe deu, né? Excomunal, uma sabedoria fora do comum, né? E é impressionante aquela atitude de sabedoria de Salomão, com elas dizendo: esse é meu filho, o dela é o que está morto, o dela é o meu que está vivo, o dela está morto, o meu é o que está vivo, o dela é que está morto, as duas com essas discussões. E Salomão diz: traz a espada, vamos dividir a criança no meio. Vamos dividir a criança no meio. E a mãe verdadeira diz: não, pode dar meu filho, pode dar um filho a ela. E a outra gritava: bem feito, nenhuma de nós vai ter. E nessa atitude da mãe, preferiu o filho vivo na mão da outra, detectou-se
de sabedoria e de entendimento e de sabedoria. São muitos provérbios aqui. Nós temos 31 capítulos aqui que nos instrui a levar uma vida de sabedoria, uma vida sábia nos caminhos do Senhor, né? São ditados maravilhosos, né? Sabedoria, nós sabemos que sabedoria é diferente de conhecimento, né? Conhecimento se adquire, né? Através dos livros, universidades, escolas, se adquire conhecimento. Mas sabedoria é quando você põe em prática esse conhecimento, né? Tem muitas pessoas com doutorado, com pós-doutorado, né? E que não tem uma vida de sabedoria, não age com sabedoria. Você vê uma devassidão na sua vida, você vê um esfacelamento na sua família, você vê os filhos tudo perdido. Ele não tem sabedoria de guiar os seus filhos, né? De controlar seus filhos, né? Plantão passado, não, desse mês, do mês passado também, teve até contei isso aqui também para os irmãos, um tenente que foi apresentado, estava embriagado, foi apresentado por ter brigado com o filho. E conversando com ele, né, a gente percebia claramente a falta de sabedoria no lidar dos filhos, porque um já tinha matado o filho, o outro ele estava já em confusão com o filho, né? Mas percebia em tudo, apesar de ser um oficial de polícia, que ele era desprovido de sabedoria. A insensatez campeava nas suas palavras, no seu comportamento, né? Salomão traz isso aqui, provérbios para que sigamos. Provérbios são ditados, né? Existem muitos ditados populares, né? Muitos ditados populares, né? Eu tinha um amigo que ele gostava até de misturar os ditados, e eu achava interessante, né? Ele dizia, escreveu, não leu, com ferro será ferido. Fazia umas misturadas dele, eu achava interessante que ele misturava os ditados populares. Cada região, cada cultura, cada país tem uma carga de ditados populares, né? Nós temos muitos ditados populares, né? E que também nos leva a ter uma vida salutar, né? Tem um irmão nosso aqui, que ele tinha um ditado, ele já partiu, já está na glória, irmão Josino Duquinha. Ele tinha um ditado que eu uso, mas que a minha esposa não gosta muito, que ele dizia assim, é impressionante, minha esposa não gosta porque eu faço junto com o troço velho, né? Ele diz, quem guarda o que não presta tem sempre o que precisa. Porque às vezes você precisa de um negocinho, eu vou lá, procuro na bagunça lá e acho, né? Então eu acho que é importante para mim, né? Ela não gosta, a minha esposa quer que jogue tudo fora, né? Mas são ditados importantes, né? E tem muitos outros ditados que as pessoas queriam até que estivesse na Bíblia, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É bonito o ditado? É bonito, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia. É um regulador para a nossa relação sexual? Tranquilo, mas não está na Bíblia. Outro que o pessoal queria muito que tivesse na Bíblia, mas não está. A voz do povo é a voz de Deus. Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia isso. Tem um no meio da segurança pública, no nosso meio, que diz assim, bandido bom é bandido morto. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus diz que bandido bom é bandido convertido, alcançado pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, são ditos populares que têm um princípio sim de regular, de ter bom comportamento, mas tem os princípios que estão aqui, que Salomão escreveu, que esses aqui são inspirados. Esses aqui são inspirados. Ele traz isso para que a gente memore,
memorize, recorde e aplique, né? E são cargas de conhecimentos, são até tratados, ele podia fazer um tratado de várias, mas ele resume, ele despeja numa frase. Se você gravar, você vai ter um princípio orientador, né? Lá nós temos aqui: criais a criança no caminho que deve andar, e quando tiver velho, se lembrará dele. Isso aqui é um princípio regulador da criação de filhos, não é? E muitos outros que temos aqui no livro de Provérbios, que se seguirmos, interessante, você tem uma carga resumida numa frase. Você tem toda uma situação resumida numa frase. Então esse livro é importantíssimo. Nós temos que fazer uso desse livro, né? São 31 capítulos, dá para ler um capítulo por dia, né? Um capítulo por dia, com um mês que não for de 31, dá para ler 2, né? São 31 capítulos. Tem um irmão americano que ele teve a ideia de pagar $1 para o seu filho ler um versículo por dia, um capítulo por dia de Salomão, de Provérbios, né? $1 por um capítulo, então 31 dias ele tinha $31, né? $31 vezes 6, 6 vezes 3, $186, né? E então podia ter aí não é um desfalque, um gasto no orçamento, mas em compensação, né, ele estava sendo instruído na palavra de Deus, ele estava instruído, pegando os ditados espirituais, né, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, né? E o versículo-chave de todos esses 31 capítulos de Provérbios, o capítulo 1 é o chave, e o verso 1:7 é o versículo-chave de todo o livro. Nós cantamos aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o princípio regulador é esse. O princípio é o início, a base, o fundamento, né? É o temor do Senhor. Temor não é o tremer, ficar aterrorizado, não. É, como eu falei há pouco, é se submeter, é respeitar o Criador, é apreciar o Criador, né? Isso vai nos levar a ter uma vida de sabedoria, uma vida de prudência, afastada da insensatez e afastada da vida de pecado, né? Não é que não venhamos a pecar, né? A diferença do crente para o ímpio é que nós não nos deleitamos no pecado. O ímpio peca, gosta de pecar e se deleita no pecado. O nosso pecado não. Quando a gente peca, ainda estamos com essa natureza, é um deslize que acontece e que a gente cai de joelho e se arrepende. Se arrepende, busca o Deus Todo-Poderoso, de rosto em terra se arrepende daquilo que cometeu, da ofensa que fez ao Deus que é santo e santo, né? Infelizmente, Salomão não seguiu à risca toda a carga excomunal de sabedoria e intelectualidade que Deus o concedeu, né? Porque ele não seguiu a tudo no final da vida, né? Ele não seguiu, e lá no final, descumprindo os mandamentos de Deus, né? Experimentou era tudo, muitas mulheres, né?
700 esposas, 300 concubinas, né? Mulheres de outras raças, e que levaram ele à ruína, né? Levaram ele à ruína, levaram ele a oferecer sacrifício a outros deuses, né? Mas eu creio que quando a gente lê o livro de Eclesiastes, que Salomão se arrependeu de tudo, porque ele experimentou tudo, era o homem mais rico, o homem mais inteligente, né? De grande sabedoria, e se arrependeu de ter se desviado do caminho, né? O livro de Provérbios, ele é enquadrado dentro da literatura judaica de sabedoria, né? No Antigo Testamento nós temos 3 livros de sabedoria, que é o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Os 3 são livros, né, enquadrados nessa situação de livros de sabedoria, de sapiência, né? E por que de livro enquadrado nesse estilo literário? Porque ele trata das questões existenciais que levamos, né? Se adentrarmos no livro de Jó, veremos aquele tratamento do sofrimento humano, né? Nós vemos Jó passando por toda aquela situação, né? Ver o homem mais rico do Oriente, de repente ser o mais pobre, o homem cheio 10 filhos, né? 7 homens, 3 mulheres, de repente está sem filho, né? Passa por aquele sofrimento atroz, e diante de toda aquela situação, é impressionante, ele não negou a Deus, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um livro de sapiência porque trata dessas questões existenciais, e Jó não negou o nome de Deus, né? E no livro de Eclesiastes também você tem aquela questão de que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, trabalhar, estudar, comer, ajuntar riqueza, tudo é vaidade, e tudo correr atrás do vento, né? Como ele falou, debaixo do céu, tudo é vaidade. Mas ele descobre que o temor do Senhor é o princípio do saber, né? Eu acredito ter vindo esse arrependimento para aquele que Deus dotou de todo esse arcabouço de conhecimento, inteligência, né? E sabedoria. Então, eu vou só dar mais uma lida em todo esse trecho, esses são 7, para a gente só ter uma pincelada bem rápida, já são 8:10. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já detectamos aqui que o livro foi escrito por Salomão, apesar de ter Agur, né? Tem um capítulo 30, o 30, se olhar lá no 30, foi escrito por Agur. Palavra de Agur, está lá o 30. O 31 fala assim, conselhos para o rei Lemuel. Pesquisando, Lemuel era um apelido de Salomão, mas, como diz aqui no verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi. E tem o propósito está no versículo 2. Qual é o propósito desses provérbios, desses ditados, desse conjunto de situações, experiências, né, tratado numa frase? Quais são os propósitos? Ele diz para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Maravilhoso, né, irmãos? É você ver uma pessoa agir com sabedoria, né, irmãos? Na criação dos filhos, né, na liderança da família, nos comportamentos no trabalho, né? É maravilhoso você, quando enxerga alguém agir, se comportar com sabedoria. Tem muita gente aí, né, numa estatura, né, social, tudinho, mas que a gente vê que age com insensatez, né? É um tolo, né? São muitos tolos, né?
Tá me vindo à mente também o meu conterrâneo que a leoa matou esses dias, né? Mas aquele lá ele tinha problemas mentais, né? Esquizofrênico, né? Não sei se os irmãos acompanharam. Desceu lá no zoológico, sonhava ser um domador de leoa e em meio aos celulares filmando, ele foi morto lá pela leoa, lá em João Pessoa, né? Mas aquele ali é problemas mentais, né? Aqui em sua, né, condições plenas de funcionamento mental, nós temos que aprender da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus nós aprendemos aqui em Provérbios. Aí ele diz que é para aprender a sabedoria e o ensino. Esses provérbios também é para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, né? Para agirmos com justiça e com juízo, né? Para dar aos simples prudência, né? Os simples são aqui que ele está tratando, é aqueles que é desprovido de um conhecimento, né? Então, para estes se dá a agir com prudência. Busquem aqui os provérbios que estão contidos nesse livro. E para os jovens, ter conhecimento e bom siso, bom juízo, boa prudência, bom senso. Esses versos, esses provérbios, né, vai ajudar o jovem, vai ajudar o simples, vai ajudar a cada um de nós no bom proceder. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábola, as palavras e enigmas dos sábios. E vem o verso-chave de todo o livro: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O insensato não quer saber do que a palavra de Deus diz, a receita do bom viver, do bom conviver. Ele não quer saber dessa receita, quer viver desregradamente, né? Fazer aquilo que lhe dá na teia, né? Como diz o dito popular, quer fazer aquilo que dá na teia, quer viver, né? A seu bel prazer. Nós, pela graça do Senhor, fomos alcançados, nós fomos, né, escolhidos, e nós fomos predestinados a viver uma vida de sabedoria. Para nos fortalecer nessa vida de sabedoria, que venhamos a buscar a cada dia sabedoria no livro que o Espírito Santo inspirou para nos fortalecer, né, nossa vida, nossa conduta, nosso caráter, né, de acordo com a palavra de Deus, como nós cantamos também. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E está tudo aqui no livro. Todo o livro, e o livro de Provérbios é aquele que traz a receita para levarmos uma vida de sabedoria, de bom siso, de prudência. Então, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos dê ânimo e condições de nos alimentarmos da palavra dele, dos provérbios que aqui contém. São muitos provérbios, né? Muitos provérbios. Eu vou só ler aqui o 22, para a gente ver alguns provérbios e a gente encerrar esse momento. Ele, no 22, no capítulo 22, diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Olha que maravilha. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Tem gente que está tão impregnado, tão empenhado em amontoar riquezas, que esquece do nome, esquece da família. É impressionante. É impressionante. Eu conheço alguns que, como diz lá no Nordeste, é encegueirado. Parece que tudo que vai alcançar é aqui. E vive com esse objetivo, com esse afã, né, de acumular riqueza.
Mas o provérbio está dizendo aqui, mais vale o quê? Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, né? Tem muita gente aí cheio da grana, tem muita gente morando aí em casa super chique, né? Andando de carro importado, né? Mas não é estimado, né? Há uma confusão no seu lar, ninguém se entende, é briga por cima de briga, né? E segue, o rico e o pobre encontra, a um e o outro o Senhor fez, o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O simples é o falto de entendimento, o de pouco entendimento, né? O de pouco entendimento, o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, ele avança e sofre as consequências, né? E vai, o galardão do humilde e o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinho e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Não senta na roda dos escarnecedores. E vou encerrar com esse verso 6 que eu já até citei. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém, irmãos? Que essa palavra encontre guarida em nosso coração, que Deus aplique essa palavra em nossas vidas e que busquemos, irmão, nos fortalecer, nos alimentar da palavra e dos provérbios que resumem. O pessoal diz que provérbios é uma carga imensa de experiência despejada numa frase. E a gente pode, de fato, memorizar essa frase, recordar essa frase e aplicá-la em nossas vidas e assim levarmos uma vida de sabedoria. Amém, irmãos? Vamos passar para um outro momento agora. Momento de oração, né? Pedido de oração. Eu não sei como é que se deu, mas o pastor estava com um ciclo a fazer hoje. Eu acho que ele fez hoje, eu não tive contato. Ele fez? Alguém sabe? Fez. Hoje, outro amanhã. O presbítero Gouveia fez ontem. Fez também ontem, né? Esse tratamento que é pesadíssimo, né, irmão? Que nós continuemos orando pelos nossos irmãos que estão passando por esses tratamentos pesados. É o pastor Marcão também que faz o tratamento, né? Eu acho também terrível esse fato de ter que pôr sangue, passar por uma máquina, tudinho, e voltar, né? A sogra do pastor, nós temos uma outra irmã que também passa por essa situação de troca de sangue na máquina. Como é que se chama? Hemodiálise. Nós temos 3 irmãos aqui fazendo, e temos o pastor, né, e temos o Gouveia e outros que estão com essas enfermidades que também carecem desse tratamento pesado, né? Tratamento muito pesado, em que as células mais frágeis não suportam, né? Eu estava vendo um tempo desse um estudo usando a IA, né, inteligência artificial, que vai produzir remédio para atingir só aquelas células ruins, né? E aí não mais chegar nessas condições de cair cabelo, unha, né? Porque realmente é muito pesado o tratamento, né? Os irmãos sofrem, ficam, né, num estado difícil. Mas nós coloquemos diante de Deus, que Deus prepare, nós cremos que Deus pode curar sem precisar de remédio, Deus pode curar sem encaminhamento médico, mas Deus também pode curar usando meios médicos, remédios, né? Deus é que está à frente de todas as coisas, nós temos que nos submeter, nos sujeitar a Ele, né? Então oremos pelos irmãos que estão passando por problemas de enfermidades, irmãos que estão passando por problemas de relacionamento, filho, esposa, que estejamos orando pela igreja, os ministérios que a igreja tem, né, música, escola dominical, né, todas as pessoas que estão à frente dos trabalhos da igreja, que estejamos orando
pela Igreja do Senhor, que estejamos orando pelos projetos que a igreja abraça e orando também pelo nosso país, né? Nós vemos o nosso país numa situação delicada, tanto em questões de violências, questões econômicas, são tantos problemas que o nosso país arrasta, né? E que só a misericórdia do Senhor para atingir o coração e fazer uma mudança de dentro para fora, como o nosso pastor sempre fala, vai haver a mudança quando houver uma transformação no coração do brasileiro, né? Oremos então pelo nosso país. E agora nós abrimos para a igreja, alguém que queira fazer algum pedido de oração ou fazer algum agradecimento de bênção alcançada, está aberto aqui. Nosso irmão Jorge, que levantou a mão primeiro, pode falar. Apa. Daqui a algumas horas, eu e a minha digníssima estaremos completando tanto o ano de idade como de casamento, né? Você pensar nisso. Já acontece, né? Porque a cada ano que ele nos permite, as coisas estão muito mais difíceis, né? Em todo sentido. Então, alcançar mais um ano de vida, realmente é um milagre, né? Muitos querem ver um milagre extraordinário. Ok, irmão, o irmão pede oração, né, em gratidão pelo aniversário de casamento dia 10 e aniversário de vida dia 10, dos dois também, de vida, dos dois também, todos os dois dia 10, nasceram dia 10, casaram dia 10, né, e tudo isso é graça do Senhor, né, irmão? A convivência é graça. Temos que fazer uso da sabedoria de Deus para a gente conviver, porque não é fácil, né? A gente percebe e vê que é a graça de Deus. Mais algum pedido de oração? Ricardo Veríssimo. Ok. Ok. Esse é muito mais especial do que os outros, porque há 2 semanas atrás eu tive um livramento de Deus, né? Lá pesquisado, o carro me atropelou lá, eu fui Foi? Olha, o irmão está cheio de bênção aí para agradecer. Tem mais um livramento, além da bênção de crescer mais um dia de vida, né? Mais um dia de relacionamento com sua digníssima, né? Tem muitos provérbios que falam da mulher sábia, né? Quanto é maravilhoso também você estar diante da mulher sábia, né? Que a imprudente, né, destrói o lar, destrói o relacionamento, mas graças a Deus temos mulheres prudentes em nosso meio, né? Graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos estar orando sim, orando pela vida do nosso irmão Ricardo, né? E sua família, orando pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá no acampamento, né? Eu esquecia de falar, irmãos, eu estou com aquela situação de cirurgia, né? Também, eu assim, não estou sentindo nada, claro, mas o médico disse que eu tenho uma hérnia umbilical, né? E que ela disse que essa hérnia que eu tenho é uma das mais perigosas que de repente pode estrangular. O melhor é fazer essa correção, ele falou que não é nada, né? E aí eu estou nessa, né? Quinta vou fazer os exames laboratoriais e eu não sei quando é que eu vou fazer, né? Que Deus esteja à frente também, abençoando os médicos, né? Pela graça do Senhor, Heloísa vai acompanhar também, né? Já está certo isso aí também, disse que vai acompanhar. Eu não sei qual vai ser a reação, né? Porque não é fácil você ver, quando você vê cirurgia outra pessoa, claro que você sente, mas a carga emocional não é tamanha quando é alguém que é, né, seu parente, né? A carga é bem emocional, é bem maior, né? Mas esteja orando por isso também, irmãos. Eu acho que, não sei se esse ano ainda ou no início do próximo ano, mas nós vamos, né,
se submeter a isso. Que seja para a honra e glória do Senhor, né? Que seja feita a vontade do Senhor também. Mais algum pedido de oração? O Elcio, sim, presbítero Elcio. Ah, o irmão Joaquim, sim, irmão Joaquim. Elcio, me diz aí como é que ele está, Elcio. Oremos então pelo nosso irmão Joaquim, nosso querido irmão Joaquim. Continuemos orando, com certeza. A igreja não cessa de orar, né? É maravilhoso esse meio de graça que o Senhor nos deu de orarmos, de conversarmos com o Deus que tudo pode, né? O grande eu sou, né? É maravilhoso nos dar essa possibilidade de contato direto com Ele, né? Pelo que Cristo fez na cruz, né? Não precisamos mais, né, do que acontecia no Velho Testamento, né? O sangue de Cristo nos proporcionou aí direto à sala do trono, né? E adorá-lo, conversar, né? E conversar com Ele, com o nosso Deus. Mais algum pedido de oração? Não? Então, vamos nos separar e vamos dividir aí 10 minutos, 15 minutos de oração e a gente retorna para finalizar o culto.
Amém, irmãos? Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra aí no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 3, para fechar o que nós refletimos hoje. Colossenses, capítulo 2, versos 3. Nós fizemos a reflexão no livro de sabedoria, né, dos provérbios, mas aí fala aqui nesse verso onde está concentrada a sabedoria de Deus, onde está encarnada a soberania de Deus. Então eu vou ler Colossenses 2, verso 3, diz que Cristo, né, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Cristo, Jesus Cristo, irmão, é a sabedoria de Deus encarnada, né? Tudo que Cristo fez, seu comportamento, seu caráter, suas ações, suas atitudes, revelam a sabedoria de Deus. Se quisermos ser sábios, sejamos seus discípulos, né? Amém? Sejamos seus discípulos. E aí, quando você acha a Cristo, você acha então a sua sabedoria. E é isso que nós vamos cantar agora. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Eu vou convidar até os irmãos ficarem de pé para a gente cantar mais fortemente, aí de pulmões mais livres para cantar. Achei um bom amigo, é o 113 do Inário. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã dos milhares, o escolhido para mim. Cantemos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. É a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Só as vozes. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã,
dos milhares escolhido para mim. Amém, irmãos? Seguir a Cristo é agir com sabedoria. Vamos orar para encerrar o culto. Senhor, muito obrigado por nos trazer até aqui e muito obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração. A Tua palavra, Senhor, penetra o nosso coração, fala ao nosso coração e nos traz, Pai, alegria e paz ao coração. Queremos, Pai, Te servir por todos sempre, Senhor, porque Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia nos alcançou, a Tua justiça, Senhor, aplacada em Cristo, a Tua ira aplacada em Cristo, por amor de nós, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua justiça, Senhor, aplacada em Cristo, nos fez justo. E, Senhor, muito obrigado, por Cristo, nele está contido, oculto, Senhor, todos os tesouros da sabedoria. E nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, prudência, no nosso agir, nos nossos projetos, nos nossos comportamentos, em todas as nossas decisões, Senhor, que venhamos a ser dirigidas pelo Teu Espírito Santo, para que sejam decisões sábias, Senhor. A carta de Tiago fala: se estarmos com falta de sabedoria, peçamos, venhamos a pedir ao Senhor sabedoria, que o Senhor nos concede sabedoria, nos dá sabedoria, Senhor, para nos agir, para agirmos em todas as circunstâncias. Muito obrigado pela Tua igreja, muito obrigado a cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor trouxe aqui, que a Tua palavra seja aplicada a cada um de nós, Senhor, que vivamos para a Sua glória, Pai. Nos abençoa no retorno ao nosso lar, ajuda-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, fica conosco sempre, Senhor. É nossa oração em nome de Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, está encerrado o culto. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará.